Bom, pessoal, retomando aqui então, né, nossa aula sobre conceito de justiça, a gente passou pela antiguidade, né? O passo seguinte seria trazer algumas concepções de justiça da Idade Média, principalmente autores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São autores que vão trazer principalmente uma concepção de justiça vinculada ao justnaturalismo, um justnaturalismo de inspiração divina, né? Ou seja, você vai ter certos comandos divinos que determinam aquilo que deve ser o direito e que deve, de certa maneira, ser incorporado pelo direito posto, tá certo? São autores que, em regra, trabalham numa espécie de uma fusão, né, entre a influência da antiguidade clássica, né, especialmente Platão, no caso de Agostinho, e Aristóteles, no caso de Tomás de Aquino, com valores cristãos, né? Como eu acho um tema muito específico, eu vou passar direto para modernidade, tá certo? Mas tenho em mente isso, né? Que é um período marcado principalmente por um justnaturalismo de matriz divina, nessa fusão entre a antiguidade clássica e o cristianismo, né? Por que eu acho que a modernidade é mais importante? Né? Porque a modernidade, de certa maneira, vai ser fundante das concepções de justiça que nós temos até a contemporaneidade e que vai, de certa maneira, formatar, né, certas concepções de justiça que vão meio que definir, mais ou menos, temas que são caros para a gente até hoje, como direitos fundamentais, constitucionalismo, limitação de poderes e tudo mais, tá certo? Por isso que eu acho que a modernidade merece uma atenção maior, né? Mas o que é a modernidade? A modernidade, ela é o período histórico que vai se seguir à Idade Média e que vai se caracterizar por uma série de eventos, como, por exemplo, as revoluções, as grandes revoluções científicas, né? A emergência do protestantismo. Então, o catolicismo deixa de ser a única religião e, consequentemente, o único modo de se explicar o mundo, o único norte ético, né? Eu estou pensando aqui, claro, no contexto europeu, né? Então a gente está fazendo um estudo dos conceitos de justiça no Ocidente, né? Fazendo um recorte muito específico, né? Você tem um progressivo racionalismo, né? Que vai afastando as explicações do mundo da religião e procurando explicações a partir das ciências, né? Então você vai ter a emergência de Galileu, Newton, Kepler, enfim, uma série de pensadores que vão tentar explicar o mundo de uma outra forma, rompendo com um certo aristotelismo que era vigente desde a antiguidade, né? E rompendo também com a explicação do mundo fundada na religião, né? Então a gente ganha, por exemplo, a ideia de que a Terra é plana, de que ou que a Terra está no centro do mundo, etc., vão cedendo para outras explicações que são feitas a partir de métodos científicos, de observação, de cálculos e tudo mais, tá certo? Bom, e esse momento todo vai marcar de forma muito profunda a história da filosofia, né? Porque você vai ter tanto uma tentativa de se conquistar cientificamente o mundo, né? O que tem limites, vai ter problemas e tudo mais, né? Mas isso gera um certo otimismo, pelo menos no primeiro momento, e também uma ideia de que através da razão, né, e acho que para isso, para a gente isso é mais importante, através da razão você pode fazer a emancipação do ser humano, né? É a ideia que o Kant dizia do ousa saber, né? Então, através do exercício da razão você consegue se emancipar, né? Emancipar os povos, e isso vai ter consequências muito expressivas para a história da humanidade, né? Tendo autores até hoje, né, que dizem que a gente precisa ainda aprofundar esse legado da modernidade, especialmente com vistas a essa ideia de emancipação, tá certo? Bom, e com isso, né, o que a gente vai ter? Deixa de fazer sentido nessa modernidade uma visão específica de mundo, explicada apenas pela religião, ou explicada apenas por uma certa comunidade, né? Então, as guerras religiosas, principalmente, vão levar à necessidade de aceitação de uma compatibilização entre visões de mundo distintas, né? Então, se no primeiro momento você vai ter que tolerar outras religiões cristãs, né? O Locke fala isso, né? Você tem que tolerar as outras religiões cristãs,
né? Nesse primeiro momento, essa ideia de tolerância era muito limitada, né? O próprio Locke dizia, ó, você tem que respeitar as outras religiões, mas você não pode respeitar ateu, porque não dá para confiar em ateu, e você não tem que respeitar católico, porque católico, na verdade, não é uma religião. Católico é um servo do Vaticano, que era um Estado, né? Até hoje é um Estado, mas era um Estado muito forte na época, né? Mas essa ideia de tolerância, né, que no começo tem essas limitações, ela vai se ampliando até chegar na contemporaneidade com uma ideia de tolerância, né, pelo menos em tese, muito mais ampla. Isso vai ter origem no contexto ocidental nessas guerras religiosas, enfim. Então, que essas religiões vão ter que ser acomodadas pelo Estado, né? Você vai ter também esse racionalismo, uma tentativa cada vez mais racional de se explicar o mundo, de se dominar o mundo e de se tentar trazer esses métodos racionais também para as ciências não duras. Então, você tentar aplicar métodos racionais não só para física, para química, mas tentar aplicar isso também para política, para o direito, para a ética, né? Então, você vai ter uma tentativa, muitas vezes frustrada, de se aplicar esses métodos também nas ciências humanas, tá certo? Né? Se funciona ou não é uma outra discussão, mas você tem uma tentativa de racionalizar o debate para além da explicação. Ó, é assim, porque senão você vai estar infringindo um mandamento divino, tá? Você vai ter que procurar uma explicação mais racional para certos comportamentos, né? E aí você vai ficando de lado os modelos de Agostinho, de São Tomás de Aquino, em prol desses modelos mais racionais, tá? E é aí que vai entrar um primeiro tópico que eu quero abordar com vocês, que é a ideia do contratualismo, né? O que é o contratualismo? O contratualismo ele vai surgir muito relacionado a um justnaturalismo racional, né? Que vai fazer o quê? Numa tentativa de se explicar como surge a comunidade política, tentar recorrer a algumas metáforas, vamos dizer assim, fundadas em seres humanos racionais. De modo geral, essas ideias de contratualismo e de direito natural partem da ideia de que o ser humano possui alguns direitos naturais inatos, são dados a ele por eles serem seres humanos, e aí você tem sempre algumas explicações que esbarram também no divino, né? Então, como o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem ali alguns direitos invioláveis, alguns direitos inatos, etc., né? Mas que são direitos que, digamos assim, são identificados pelo exercício da reta razão, de modo que, mesmo que você não tenha uma religião, mesmo que você não seja cristão, você conseguiria identificar certos direitos naturais só por ser racional, né? E aí, a ideia é que, para preservar esses direitos naturais, os seres humanos, num certo estado de natureza, eles vão fazer um acordo, um pacto, um contrato social, vai depender muito do autor, né? E vão instituir uma autoridade política, né? E essa autoridade política ela vai ter diversas formas possíveis, né? Mas, no geral, é esse movimento. E aí essa autoridade política é que vai conseguir fazer a proteção institucional desses direitos naturais, né? Por quê? Porque ainda que esses direitos naturais, para essa modernidade, para esse justnaturalismo moderno, que esses direitos naturais existam e possam ser identificados apenas com o exercício da razão, você não consegue recorrer a ninguém para se proteger. Então vira muitas vezes uma guerra de todos contra todos, né? É claro que você vai ter um autor como Rousseau que vai falar que não é bem isso, que os seres humanos vivem em harmonia, mas você vai ter um certo momento que precisa desse tipo de proteção, e aí vai ter a instituição do Estado, tá? Um modelo de se explicar isso, no início da modernidade, é o modelo hobbesiano, do Thomas Hobbes, né? Que você vai ter um estado de natureza marcado por uma liberdade natural, né? No qual os seres humanos são frágeis, né? Então o ser humano ele é muito frágil. Você tem uma desigualdade muito baixa entre os seres humanos, né? Um cara como eu, que não é forte, se eu esfaquear um fortão, eu mato ele, né? Se eu der um tiro, né? Enfim, então, você tem uma desigualdade relativa entre os seres humanos e você tem uma disputa por certos bens. E isso, no estado de natureza, leva a uma desconfiança entre essas pessoas,
e a um estado de medo constante, né? Né, que o Hobbes vai falar que tem um estado de guerra, né? É, é, e aí, por mais que o ser humano deseje a tranquilidade, porque o desejo principal do ser humano, segundo Hobbes, é sobreviver, ele não consegue fazer isso sozinho. E aí ele vai fazer esse pacto para se organizar, né? E instituir um Estado, né? Então, é um grande exemplo do contratualismo moderno, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no slide, ó. Deixa eu passar para cá, né? Então, o que vai ser a justiça no Hobbes, né? Então, tá lá no Leviatã, né? Uma multidão de homens se transforma em uma pessoa, que é o soberano, quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira que tal seja feito com o seu consentimento, de cada um dos que constituem essa multidão, né? E aí, o que isso significa em uma linguagem mais simples, né? Isso aqui está no frontispício do Leviatã, né? Se vocês olharem aqui perto, vocês vão ver que tem o soberano e dentro do soberano tem uma série de pessoinhas, né? Constituindo ele. Então, qual que é a ideia? É que todas essas pessoas que querem, que desejam segurança, elas vão instituir um pacto e entregar a soberania para esse soberano que vai ter poder absoluto, tá certo? E em troca desse poder absoluto, ele vai ser capaz de garantir a segurança para as pessoas, tá certo? Aqui, inclusive, a gente vai ter uma associação entre justo e aquilo que é instituído pela lei, né? Então, o que não está na lei, a lei é o que é justo, essa lei instituída pelo soberano, e os súditos, eles podem agir, principalmente o exercício da liberdade dos súditos, decorre nos espaços de silêncio da lei, tá certo? Mas é interessante que, se o súdito atentar contra a segurança dos seus subordinados, aí você tem uma ruptura desse pacto social que autoriza, inclusive, de certa maneira, os súditos vão poder se rebelar, tá certo? Vamos lá. Aí você vai ter algumas explicações distintas também dentro desse contratualismo moderno, se a gente for, por exemplo, com um autor como John Locke. O Locke, ele vai apresentar uma ideia de contratualismo também, né, no sentido de que os seres humanos, num certo estado de natureza, vão instituir um Estado. No entanto, ao contrário do modelo hobbesiano, o modelo lockeano vai ser de limitação do poder, tá? Então, a ideia é que existem aí alguns direitos naturais que vão ser institucionalizados em direitos civis, em liberdades civis, né? E que são, de certa maneira, em princípio, invioláveis pelo soberano. Por isso, o Locke é muitas vezes colocado como uma espécie de precursor do liberalismo, né? Eu acho complicado falar que o Locke é um liberal, porque a gente está falando do autor do século XVII, o liberalismo vai surgir no século XIX, mas, de fato, você tem várias ideias de limitação de poder que vão estar presentes em Locke e que vão ser muito importantes para o liberalismo nascente ali, séculos mais tarde, tá certo? Mas o que eu acho interessante marcar é isso, é que dois autores contratualistas vão ter conclusões distintas, né? Enquanto você vai justificar o certo absolutismo no Hobbes, no Locke vai dar origem a uma espécie de um estado de direito limitado, tá certo? Com procedimentos mais ou menos parecidos. E aí a gente pode dar um pulo agora para o final da modernidade, né? Então, se Hobbes é um autor do começo da modernidade, Kant, que é um outro autor fundamental para esse momento iluminista, ele vai escrever no auge dessa modernidade, no auge desse otimismo iluminista, tá certo? E ele vai tentar fazer uma espécie de uma composição entre duas correntes do pensamento que eram muito, muito influentes no seu período, que era, de um lado, o racionalismo, né, segundo o qual você consegue explicar o mundo pura e simplesmente com o exercício da razão, tá?
e o empirismo, que é o que você vai ter que explicar. Você só pode explicar o mundo com dados sensíveis, com dados que você coleta a partir dos sentidos, ou seja, coisas que é, que você sente, que você mede, que você calcula, né? Então você tinha aí duas correntes que de certa maneira competiam, e o Kant ele vai tentar fazer não é que ele vai fazer uma teoria eclética, como a gente diz no direito, né? Um meio termo, né? O que ele vai tentar, na verdade, fazer é tentar acomodar essas duas ideias para tentar explicar o que é o conhecimento, ou seja, o que nós podemos conhecer e como nós podemos conhecer, né? Então, para isso, ele vai apresentar um modelo que, grossíssimo modo, gente, vai combinar certas estruturas de conhecimento prévias, tá? Ou seja, certas estruturas racionais que vão dar forma para o mundo que a gente vê, né? Então, é como se se a nossa estrutura cognitiva conseguisse impor para o mundo exterior uma certa lógica explicativa, tá certo? E com isso, a gente também vai conseguir entender quais são os limites da razão, aquilo que a gente pode conhecer e aquilo que está além, que a gente não vai poder conhecer. Ou que a gente vai ter que conhecer através do exercício da fé, como, por exemplo, no caso da religião, né? E a partir dessa ideia, né, que está muito ligada à teoria do conhecimento, o Kant ele vai desenvolver também uma teoria ética, uma teoria moral, né, que vai tentar elaborar não a ideia do que nós podemos conhecer, mas sim o que devemos fazer, tá? Então, se antes a gente estava no domínio da razão pura, agora a gente vai cair no domínio da razão prática. E aí, a partir de certos princípios racionais, então a gente vai derivar certas regras fundamentais, formais e universais, né? E é interessante que aqui o Kant ele vai afirmar que um juízo moral, ou seja, se é certo fazer isso, se é certo fazer aquilo, depende de um juízo a priori, ou seja, de um juízo que diz o que deve ser feito independentemente de quaisquer condições subjetivas do agente, tá? Ou seja, a ideia de ação justa para o Kant, ela está ligada a algo que é bom independentemente do contexto, tá? E o que ele vai fazer é tentar, a partir desse exercício da razão, extrair algumas máximas de ação no mundo que sejam justos em qualquer tipo de circunstância, tá certo? E aí ele vai fazer isso a partir das ideias de autonomia, das ideias de liberdade e chegar naquilo que ele chama de um imperativo categórico, que é uma determinação que independe do contexto. Tá? Você tem um imperativo que é hipotético, que seria se acontecer tal coisa, então, e um imperativo categórico, que demanda alguma coisa. E essa demanda depende única e exclusivamente do exercício da razão. Tá certo? Existe toda uma série de passos que o Kant faz para chegar a esse imperativo categórico, que a gente não vai conseguir desenvolver aqui, porque eu tenho que ser mais objetivo, mas o que vocês precisam entender é isso. Ele chega nesse imperativo categórico mediante o uso exclusivo da razão, né? Prescindindo, segundo ele, né, do mundo empírico, do mundo dos sentidos, tá? E qual que seria esse imperativo categórico? Ele pode ser resumido nisso, né? Age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca como um meio. O que isso significa? Uma conduta deve ser universalizada, tá? De modo que as pessoas devem ser tratadas sempre como uma finalidade. As pessoas não podem ser tratadas como uma coisa, né? Então, eu posso usar o computador aqui agora para gravar essa aula, mas eu não posso, né? Eu não vou estar violando a dignidade do computador, vamos dizer assim, por estar utilizando ele como um meio. Mas eu não posso usar uma pessoa como meu escravo, por exemplo, porque isso implicaria tratá-la como meio.
violar a sua autonomia, violar a sua dignidade, tá certo? E isso é interessante porque vai ser um tipo de pensamento que vai ter uma influência muito grande para a história do direito, né? Nós vamos ter autores, né? Aqui a gente está diante de uma ética que a gente chama deontológica, na qual as consequências pouco importam para a justiça ou não, tá? Então, se você tratou alguma pessoa como meio, ainda que tenha sido para o próprio bem dela, isso viola uma certa dignidade, isso faz com que você trate ela como uma coisa, e isso não pode ser aceito, tá certo? É diferente de uma ética consequencialista, né? Como é o caso do utilitarismo, no qual o que é certo, o que é justo, é avaliado a partir das consequências. Tá? Então, a partir de um autor consequencialista, como Jeremy Bentham, por exemplo, um certo estado de coisas é bom se ele promove a maior felicidade para o maior número de pessoas, né? Para o Kant, isso não é bem assim, porque se essa promoção da felicidade for feita às custas de você tratar alguém como meio, você violou um certo preceito ético. Tá? E na história da filosofia, nós vamos ver que essas duas posturas, né, consequencialismo e a postura deontológica, vão estar em debate o tempo todo. Né? Então, um autor que a gente vai ver em seguida, que é o John Rawls, ele tem uma postura muito mais ligada a uma perspectiva deontológica. Se nós formos para a análise econômica do direito e pragmatismo, a gente vai ter um aspecto consequencialista. Né? O que é uma boa decisão judicial para uma perspectiva mais primitiva, vamos dizer assim, né, da análise econômica do direito. Né? A análise econômica do direito se sofistica, né, com o passar dos anos. Mas a gente poderia pensar que uma boa decisão jurídica para uma perspectiva da análise econômica do direito seria aquela que gera, por exemplo, mais riqueza. Né? Então, se a decisão gerou mais riqueza, ela é melhor do que aquela que gerou menos riqueza. São perspectivas consequencialistas. Você vai avaliar se algo é bom ou ruim a partir de uma das consequências. Né? Uma perspectiva deontológica, não. Então, no caso de uma tortura, você não pode torturar uma pessoa independentemente das circunstâncias, porque seria tratá-la como um meio. Né? Ainda que os fins sejam nobres e ainda que os fins gerem uma grande felicidade. Né? É o exemplo clássico do dilema da bomba, né? Aquela coisa Jack Bauer, né? Que no mundo real tem vários estudos que demonstram que a coisa não funciona assim. Mas a ideia é que vale a pena você torturar um terrorista para descobrir onde ele escondeu a bomba. Né? Então você tem um dilema que envolve uma perspectiva deontológica contra uma perspectiva consequencialista. Tá? Então, a ideia é esse, Kant deontológico, mas já abre para a gente fazer esse debate que vai ter repercussões, inclusive, ali na análise econômica do direito. Tá certo? Então é isso, gente. Essas são duas perspectivas que eu queria abordar com vocês aqui, né? O contratualismo, diversas formas de contratualismo possíveis, quer dizer, duas formas pelo menos, né? E também a perspectiva do Kant para trazer esse debate entre o consequencialismo e a perspectiva deontológica. No próximo bloco, vou abordar aqui com vocês uma teoria da justiça contemporânea que é muito influente, que é a teoria da justiça de John Rawls. Então a gente já volta.